Vamos fazer os exercícios antes da gente entrar na escola de Sagres. Muito bem. Vamos aqui na página 22 de História, vai ter um trecho sobre as grandes navegações. Vamos ver o que ele fala pra gente. Leia abaixo o trecho sobre as grandes navegações. Adivinha quem é? Um navegador genovês que saiu de um porto espanhol. Pinta, Nina e Santa Maria o acompanhavam nessa aventura. Em épocas de incertezas e medos, o impresso aconteceu e a América apareceu. Essa música, gente, ela vai fazer referência a quem? As navegações, não foi Cristóvão Colombo, foi o... Cristóvão Colombo, tá bom? Então, nessa primeira questão da página 23, a resposta é Cristóvão Colombo, certo? Lembra que eu falei para vocês, olha só, Cristóvão não era espanhol, ele era genovês, tá? Porque tem muita gente que acha que ele é espanhol, mas não é não, ele é genovês. 2. Esse navegador representou a escolha da rota feita pela Espanha para tentar chegar às Índias. Que rota foi essa? Trace no mapa a seguir. Então, gente, era só fazer um traço aqui, ó. A Espanha seguindo para as Américas, tá? Essa foi a rota que ele escolheu, porque ele queria, na verdade, dar a volta ao mundo, lembra? Ah, tá. Da página 22? Ai, peraí. Isso mesmo, tá certo. Que é aquela volta, né? Que é chegando à América. Então, é só traçar uma linha ali. Na Espanha, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Quando eu apresento? Em pessoas. Vocês conseguem ver meu mouse? Gente, me responde. Sim, ok. Rogério, consegue ver meu mouse, amor? Sim. Ok. Então, nesse caso aqui, ó, na 2, é só vocês... Opa, fui demais. Peraí. Muito bem. Ó, é só vocês traçarem aqui uma linha, tá? Da Espanha aqui até a América aqui. Na verdade, foi até aqui, né? Que ele chegou na América Central. Certo, amores? Tranquilo? Sim ou não? Vamos para 3. Ai, esqueci de parar de apresentar. 3. Como a rota portuguesa se diferenciou da Espanha no início das grandes navegações? Foi a... Ela se diferenciou porque uma, na espanhola, foi... Ela tentou dar a volta no mundo e o Portugal fez a negócio africana lá, uma casinha africana, é isso aí. Ela foi parte da África, e foi a país. Isso. No caso, né, o objetivo era atingir as Índias pelo Oriente ali, ele navegando ali, passando pela África, chegando ali pelo Oriente. Já a Espanha, ela vai buscar pelo Ocidente, né, indo pelo Oceano Atlântico, chegando no Pacífico, certo? Então, a diferença é que um vai tentar dar a volta ao mundo e o outro vai fazer o périplo africano, tá bom? Vamos para 4, então. De acordo com o mapa,
O que esse navegador europeu iria descobrir em sua rota? Easy Busy Lemon Squeezy, essa. O que ele ia descobrir, gente? Não de acordo com ele, de acordo com o mapa. O continente. O continente americano, tá? Então, na 4 a gente vai colocar o continente americano. Certo? Vamos lá. A América, Colombo voltou para a Espanha e depois retornou com 17 navios e 1.500 homens para conquistar de fato a ilha por ele descoberta. Colombo realizou mais 2 viagens para a região, mas não encontrou as riquezas esperadas pelos reis espanhóis. Morreu em 1506 e, apesar de ter descoberto a América, o continente recebeu o nome de outro navegador, o Américo Vespúcio, um companheiro de Colombo. Certo? Então, nós chamamos América por causa do Américo Vespúcio. Certo, amores? Sim? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a escola de Sagres, tá? Existem, gente, nesse período das grandes navegações... Muito, né? A cara amistosa. Verdade? Vamos lá. No caso das grandes navegações, nós vamos ter várias vertentes, tá? Muitos estudos sobre elas. Não foram apenas esses que a gente tá vendo, né? Cristóvão, depois a gente vai ver Pedro Álvares Cabral, a gente vai ver vários, mas a gente vai ter uma série de escolas com relação a isso, tá bom? Por quê, gente? Era só Portugal e Espanha que estava tentando ir para outros lugares? Não, eles foram os pioneiros, tá? Mas a gente vai ter várias escolas que vão falar sobre as navegações, que vão dizer qual o jeito certo de navegar, várias vertentes, tá bom? Não é. Por exemplo, vocês acham que o ensino que a gente tem hoje no Brasil é o único que existe? Pois saiba que não é, tem outros meios, né? Existem escolas mistas, onde a gente vai ter alunos de 17 anos junto com alunos de 10 anos. Olha só que coisa. Isso na América do Norte, lá no México, tem bastante, tá? Esse tipo de ensino. A gente tá trabalhando um ensino francês de ensino. Vocês acreditam nisso? Pois é um modelo francês, tá bom? A gente também vai ter uma outra escola que a gente chama de Paulo Freire. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas esse cara, ele foi um grande educador, ganhou prêmio na ONU, várias coisas, ele é reconhecido internacionalmente. Tem uma matéria em Harvard sobre ele, para vocês terem noção do quanto esse educador, ele foi importante para o Brasil e para o mundo. Tem uma matéria em Harvard que ensina sobre ele. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando para vocês? Em Harvard está ensinando sobre ele. Certo, amores? E o que é isso, tá? O que é esse tipo de ensino? O ensino do Paulo Freire, ele vai ser mais voltado para o cotidiano. Então, por exemplo, quando às vezes eu dou exemplos do nosso cotidiano para vocês, isso é um pensamento freirista, tá? De que a gente trazendo o cotidiano para as matérias, sabe? Às vezes que eu falo para vocês, não tem quando vocês fazem isso e acontece aquilo, a mesma coisa. Às vezes eu falo, não falo não. De vez em quando, nem sempre dá, mas às vezes eu falo, né? Por quê? Porque quando a gente associa para o nosso cotidiano, fica mais fácil da gente entender as coisas, tá bom? Porque são coisas mais palpáveis. Então, vamos ver a escola de Sagres, tá? Vamos lá, então. Os casos do infante Dom Henrique, o navegador filho de Dom João I, de Portugal, e dos reis espanhóis Fernando e Isabel, foram exemplares quanto ao incentivo monárquico às artes náuticas. Aqui, o que é a arte náutica, gente? É a arte da navegação. Eles vão considerar isso também uma arte, não só por conta
de tudo, né? Mas, gente, olha só os mapas que eles tinham que desenhar. E a gente fica chocado com a precisão que eles tinham naquela época. Porque hoje a gente tem imagem de satélite, consegue compreender melhor as formas. Antes eles não tinham nada disso e mesmo assim eles chegaram muito perto de como era o continente. É impressionante, tá? Então vamos lá. O sonho de alcançar o Oriente pelo mar ficou mais próximo quando o filho do rei Dom João I, o infante Dom Henrique, interessou-se pelo projeto. Afinal, quem tinha dinheiro para gastar com isso, meu povo? A coroa, né? O infante Dom Henrique, o navegador, embora nunca tenha navegado na vida, ganhou esse apelido por incentivar e financiar projetos de navegação oceânica na cidade portuguesa de Sagres, região sob domínio da dinastia de Avis. Muitos historiadores acreditavam que, em consequência dos investimentos de Dom Henrique, formou-se o Sagres uma escola de navegadores, cujos alunos mais conhecidos foram Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Olha só quem esse cara formou, né? Na verdade, o que se criou não foi uma escola no moderno conceito da palavra, mas um local de reunião de navegadores e cientistas, onde, aproveitando a ciência dos doutores e a práticas hábeis de marinheiros, criavam-se novos métodos de navegar, desenhavam-se mapas e adaptavam-se navios. Esse aqui eu quero que vocês grifem. Até navios, tá? E esse é muito importante. Põe um amor, um chuchu, um coração nessa parte, tá? Por que que é importante as escolas, pessoal? Porque cada vertente de navegação vai depender do modo que foi ensinado, tá bom? Então, era muito comum, inclusive, né? A gente ter coisas associadas a pessoas, mesmo sem elas nunca terem feito. Como o do Henrique, que não navegou, mas ele é conhecido por incentivar bastante. E por isso, ele vai ser um dos pioneiros na navegação. Apesar de não ir, ele gostava muito, tá? E incentivava muito e achava que isso ia gerar vários lucros para a coroa. Outra coisa importante da gente falar é que, a partir do momento que a coroa começa a incentivar as navegações, as tecnologias vão aumentar. Por quê? Lembra que a gente está no movimento modernista, que a ciência vai ganhar campo e tudo mais. E por conta disso, eles vão incentivar muito mais os estudos científicos com relação a isso. E por isso era tão, gente, mas tão bom esse incentivo deles, tá? Por conta dessa imagem de que quanto mais tecnologia a gente tiver, melhor vai ser para nossa economia, porque mais tecnologia vai nos levar para novos lugares, levando a gente para novos lugares, a gente consegue mais matéria-prima necessária para o que a gente deseja, certo? Então, o plano deles era ser bonzinhos, né? Incentivar só a ciência? Não. Eles queriam enriquecer com relação à ciência, o que é uma coisa óbvia, né, gente? Ninguém trabalha de graça. Ninguém. Sempre tem um porquê das coisas. Muito bem. Portanto, nunca existiu uma escola de navegação em Sagres, mas um centro de estudo de troca de experiência que foi responsável por grandes mudanças na tecnologia náutica moderna. Certo, amores? Então, quando a gente fala de escola de Sagres, a gente tá falando como se fosse uma assembleia de um local, tá? Como se fosse uma galera conversando e trocando ideias. Que é, no caso, uma escola muito parecida com a da Grécia antiga, tá bom? Como que eles estudavam? Ouvindo filósofos falando. Era assim, mais ou menos, tá? Assim, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque os gregos, eles não discutiam, né? O povo ia lá, só ouvia o filósofo e falava, ó, é verdade, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Mas é bastante parecido, né? Muito bem. Afinal, a troca de informações é muito importante. Por exemplo, até o século XV, os portugueses realizavam apenas as navegações de cabotagem, realizadas entre os... Opa! Peraí, gente, que eu errei aqui o botão.
realizada entre os portos interiores do país pelo litoral por vias fluviais, certo? Utilizando barcas e embarcações. Esse aqui eu quero que vocês grifem, porque eu quero que vocês saibam o que significa cabotagem, tá? Essa parte aqui é até o azulzinho, até o embarcações. Então, o que é cabotagem, meus amores? É a navegação através de rios e lagos, tá bom? No interior do país, certo? Então, eles não vão se aventurar muito no mar. Lembra que eu falei pra vocês, existiam várias histórias com relação do mar. Eles achavam que eles iam cair se eles fossem muito longe, né? Porque eles ainda não tinham muito conhecimento científico. Isso vai mudando conforme a ciência vai avançando, certo? Imagina, gente. Aí a gente pensa assim, é impossível a gente chegar em Marte, né, pra viver lá. Meus amores, você acha que se você falasse que a gente ia pro espaço em 1500, alguém acreditava? Ninguém, né? Então tudo é possível, meus queridos. Com o avanço da tecnologia, tudo será possível. Certo, amores? As barcas eram navios pequenos, de difícil manobra, feitos de madeira e uma só vela, em um mastro. A vela era quadrada e abria-se suspensa em uma vega, peça de madeira, colocada sobre o mastro. Foi utilizada uma barca sobre a navegação de Gil Yanes, cruzou o Cabo Bojador, na costa africana. Era uma embarcação apropriada para navegações costeiras, mas para cruzar o oceano não era nem um pouco recomendável. Lembra que eu falei para vocês que eles iam à beirada do continente africano, porque qualquer coisa a gente tem ali, ó, daqui a pouquinho a gente, dobrando a esquina, a gente consegue ali um continente, né, para gritar um terra firme, certo? Porque, e também, gente, o mar vai ser bem mais tranquilo, né? Ali pela costa e tudo mais, eles vão estar vendo o que está acontecendo, vai ser muito mais tranquilo. Agora, em alto mar, primeiro que eles nem sabiam que eles iam encontrar em alto mar, gente. Não sabiam, achavam que iam encontrar monstros gigantescos, né? No mar e tudo mais, certo? O mar, para vocês terem uma noção, nesse período, é mais ou menos como se fosse o espaço. A gente sabe que tá lá, mas não sabe muita coisa que tem ali. Então assim? Então assim? Porque a gente não sabe, eles não sabiam o que tinha lá. Não sabia, não tinha esses nomes. As espécies que tinham lá, eles não tinham muito acesso. Como é que eles iam saber? Não saía da costa? Faz sentido. Faz sentido, né? Era pouco conhecimento que eles tinham. Muito bem. Durante a época das grandes navegações, os portugueses desenvolveram uma embarcação muito mais apropriada para viagens de exploração oceânica. As caravelas, símbolo do descobrimento, as caravelas possibilitaram viagens muito mais ousadas. Esse aqui, vamos grifar também. Certo? Elas eram menores, tá? As caravelas. Como eu falei pra vocês, elas eram daquele formatinho triangular. Lembra? Na última aula eu falei pra vocês, tá? Elas vão ser menores do que as naus, mas elas também vão ser mais ágeis e mais fáceis de manobrar, tá? Então, vamos lá. Eram embarcações rápidas, de fácil manobra e que, munidas de 3 velas triangulares, possibilitavam navegar no parlamento. Quer dizer que na direção contrária dos ventos, com muito mais rapidez e segurança. Eram construídas em carvalho, com aproximadamente 25 metros de comprimento, 7 metros de largura e a capacidade média de 20 tripulantes. Ainda assim, uma caravela não era maior do que um iate nos dias atuais. Então, vocês estão vendo que ela era uma caravela... Caravelas são navios menorzinhos assim, né? Pequenininhos. Apesar de rápidas e mais seguras, não tinham grande capacidade de carga, o que tornava complicada a viagem em uma longa duração.
As caravelas eram excelentes embarcações de exploração, mas era necessário pensar em uma embarcação que fosse capaz de enfrentar longos percursos com a capacidade de armazenar cargas, armas, canhões, água e de abrigar a tripulação maior. Assim surgiram as naus, sinônimo de arcaico de nave. Olha aí a diferença entre elas, né? Aqui a caravela dos portugueses. Essa aqui, ela, tá vendo que ela não é tão retinha quanto a outra? E aqui a gente vê uma nau inglesa, mas essa caravela não tá muito bem representada não, viu? Falando a verdade aqui. Mas era mais ou menos isso daqui. Tá vendo esse símbolo aqui? É o símbolo dos navios portugueses, tá? Não tem a caveira que é pro pirata? Isso aí é pros navios portugueses. Sim? Sempre eu pesquisei aqui no Google sobre as caravelas e realmente tá muito mal representado. Vamos lá. Onde é que eu tava falando? Ah, aqui. As naus possuíam habitualmente... Opa, que negócio aí. Habitualmente 3 mastros, com velas arredondadas, como as barcas, e uma triangular na parte traseira, procurando obter das 2 primeiras a grande força do vento e da terceira a capacidade de manobra. Essas embarcações podiam carregar 600 toneladas de pesos. Esse aqui a gente vai grifar também. Porque quando as naus chegaram, meus amigos, aí que o povo vai começar a explorar, e muito do bem explorado, o continente americano, tá? Porque afinal, agora eles tinham como carregar a matéria-prima, né? Eles tinham como carregar aquela matéria-prima toda, certo? A Lorena quer estar ferida em elefantes. O quê? Não entendi. A Lorena perguntou no chat. Ela quer contaria esse peso em elefantes. Ah, em elefante? Não sei. Tem 1 tonelada cada elefante? 2? Continuando, né? Além dos barcos, outra grande revolução tecnológica para facilitar a localização das embarcações. 120 elefantes. 120, né? Olha aí, muito elefante. Em alto mar foi a adaptação e o desenvolvimento do instrumento, como a bússola, o astrolábio e o desenvolvimento da cartografia. Olha, gente, isso aqui é muito importante vocês saberem. Pelo menos esses 3, tá? Opa! Oxi, porque não tá indo. Mas vocês viram, né, que é espera o primeiro parágrafo. Dá pra entender, não dá? Deixa eu aumentar aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Muito bem. De origem duvidosa, pois o aperfeiçoado por inúmeros povos, o astrolábio era usado por povos navegantes desde os tempos antigos. Esse instrumento era usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Certo? Olha que bonitinho. Tecnologia, né, gente? Sim. De origem duvidosa, pois... já lemos isso. Em 1492, o astrônomo e matemático judeu Abraão Zacuto levou para Portugal as tábuas astronômicas que ajudariam os navegadores portugueses nas grandes navegações. Nomeado astrônomo e historiador real pelo rei Dom João II, Abraão Zacuto aprimorou o astrolábio para navegações oceânicas e ensinou seu uso aos portugueses. Suas tábuas astronômicas também ajudaram muito na orientação das embarcações portuguesas no alto mar, por meio de cálculos a partir de observações feitas com o astrolábio. Por que não está descendo?
Já a bússola é a mais importante inovação tecnológica das grandes navegações. O sistema de orientação natural foi desenvolvido pelos chineses pelo menos 2000 anos antes do Cristo e chegou à Europa levado pelos navegadores árabes. Isso vocês devem ter visto no 6º ano, né? Que foram os chineses que descobriram a bússola, sim? Sim, queridos. Então, vamos lá. Vocês não me respondem. Com sistemas de orientação muito mais precisos, foi possível que os estados nacionais europeus investissem em uma nova e muito valiosa ciência, a cartografia. O conhecimento de um mapa preciso possibilitava a descoberta de novas rotas marítimas. Os mapas tornavam-se, assim, segredos de estados guardados com toda a proteção necessária. Muitos reis contratavam cartógrafos que, serviço real, mapeavam as rotas descobertas, facilitando a orientação do futuro navegadores, tá? Então, os mapas, eles eram muito importantes, eles não queriam dividir com ninguém, porque vai que chegava para outra nação e descobrissem ali um novo lugar sem que seja eles, usando a tecnologia deles, o dinheiro deles, eles iam ficar muito bravos, tá? Então, os mapas naquele período era um segredo de Estado. Olha que coisa, muito bem. Que tecnologias foram desenvolvidas durante a Idade Moderna que tornaram as grandes navegações possíveis? 3 principais. A bússola, o astrolábio E a cartografia. e os mapas. E a cartografia, né? É. Não, sem contar as naus também, né, gente? Foi um desenvolvimento também. Então, nessa primeira, a gente pode colocar as naus, cartografia, astrolábio e a bússola. Certo? Certo, pronto, tudo bem. A gente continua na semana que vem, amores. Um beijo e um queijo. Mas antes, deixa eu ver aqui. Ah, gente, vocês conseguem fazer sozinhos esses aqui. Pode fazer de lição de casa, página 27, tá? Ok, amores? Página 27, não esqueçam de anotar. Um beijo, amores. Tchau, tchau. Até semana que vem.